Carioca, compositor, produtor musical, escritor, poeta, além de ativista cultural. Parceiro de grandes nomes da música brasileira, ele acaba de completar 80 anos. A nossa entrevista de hoje é com Hermínio Belo de Carvalho. Você que é filho e neto de artistas, como começou o seu interesse pela música e qual foi a sua formação musical? Olha, sempre que me perguntam isso, eu digo assim, o importante da minha formação foi fazer parte do coro do canto orfeônico da escola em que eu estudava. O canto orfeônico era uma coisa maravilhosa, deveria ser, entendeu? Melhor visto pelo Ministério da Cultura, da Educação, o que fosse. Meu aprendizado também foi a igreja, entendeu? Onde eu atuava no coral. Depois foi na escola de Deodoro, onde eu fui estudar primário, onde nós líamos, fazíamos redação. Eu sempre levava notas altas, né? Até que me elegeram presidente do Centro Cívico Carlos Gomes. Então, era uma coisa assim, eu lidava com a palavra sempre, com a música. E a Rádio Nacional era uma coisa constante na minha vida. E também os saraus que o papai promovia lá em casa, para minha irmã cantar. Irmã Gilda, que é a única irmã que eu tenho. Ela cantava bem bonito, que ela era professora, ela era aluna do professor Faini. E, então, Gilda cantava bem. Então, era que tinha um cara que dançava frevo, outro que dizia poemas. E eu cantava numa casa vizinha, que era um outro animador cultural, não tinha esse nome na época de animador cultural, era o Burla Marque. Então a gente ia a Nilza Leone, a Helena de Lima, a Claudete Soares, eu menor, pequenininho, ia lá cantar o meu periquitinho verde em cima de uma cadeira, né? Porque era muito pequeno. E essa foi a primeira parte da minha vida, assim, de consolidar as bases para aquilo que eu depois utilizaria em muitos campos, entendeu? Na literatura, na música, na televisão, na rádio. Atuei muito em rádio, na Rádio MEC, depois fiz muitos programas na TVE. Então, esses desdobramentos todos, eu só consegui fazer porque tive um embasamento bom. A minha infância, culturalmente, foi perfeita. Eu tive as informações, ia muito a cinema, ia, sabe, ia aos concertos para a juventude, no Teatro Municipal e no Rex. Enfim, eu tive tudo que hoje a garotada aí não tem. Temos a Escola Portátil de Música, onde eu sou presidente do Conselho Deliberativo, que tem composto pelo Paulinho Pinheiro, pela Betânia, pela Cátia de Almeida Braga, enfim, muitos nomes. Sou presidente do conselho dessa escola, que, de uma certa forma, está reoxigenando esse campo de música dos jovens. Qual foi a primeira música que você escreveu? Eu tive um parceiro, Antônio Carlos Ribeiro Brandão, que faleceu há pouco, e foi meu primeiro parceiro. Assim, nós fizemos um disquinho, um disco feito, pago por nós, com 4 músicas, cantadas por uma amiga nossa, Neide Garcia, lá de São Paulo. Era uma coisa amadora, entendeu? Essas músicas não chegaram à rádio, nem chegaram a, sabe, causar algum frisson por aí. Mas a primeira música realmente onde eu comecei profissionalmente foi a música com Zequete, dentro do show Opinião, chamada Cicatriz. Então, aí essa primeira parceria com o Zequete, foi logo gravado pela Nara, depois acho que a Betânia gravou também, ela entrou no show depois, você não tem muita certeza, mas eu comecei ali com o Zequete. Aí vieram os festivais, época dos festivais, e a coisa foi andando com Pixinguinha, fiz o Fala Baixinho, né? Que é defendido pela Ademir de Fonseca. Teve muitas gravações, tem a Betânia enfim, tem uma série de gravações. Qual foi a importância do Zica Artola na sua vida? Muito importante, porque o Zica Artola, ele ficou famoso não só pela comida maravilhosa da Zica, que era infernal aquela comida, mas sobretudo pelas rodas de samba que o Zequete, entendeu? Ele inventou lá, vamos fazer umas rodas de samba, era uma loucura. E aí o Vieninha ia para lá, o Guarnieri, a turma toda ia para lá.
E os cantores eram Cartola, Nelson Cavaquinho, Padeirinho, e eu levei para lá o Paulinho da Viola. O Cartola, tanto que o Paulinho conta essa história, que o primeiro cachê que ele recebeu na vida foi do Cartola. Você falou do Sérgio Porto, que descobriu o Cartola, mas você também descobriu a Clementina de Jesus. Como é que foi essa história? Eu não descobri a Clementina, eu sempre digo assim, eu prestei atenção. É muito importante, eu estou ultimamente fazendo isso, ficar na cabeça das pessoas, prestar atenção. Porque eu reparo só, ela tinha 62 anos, 63, quando eu a conheci. Será que ninguém prestou atenção antes naquela voz poderosa? Tava dormindo, Cangoma me chamou. Tava dormindo, Cangoma me chamou e disse: levanta, povo, o cativeiro já acabou. Numa cantora que se tornaria um totem da música brasileira, da nossa cultura, um totem da nossa cultura. É um totem igual ao Villa-Lobos, ao Portinari, é um totem da nossa cultura. O Ari Vasconcelos, que foi um estudioso maravilhoso, ele dizia que ela correspondia, na área da antropologia, ao chamado elo perdido. O elo perdido entre o Brasil e a África. Ela era esse elo perdido. Quando ela surgiu trazendo um pouco da África que havia, que nós não conhecíamos. E trouxe através de cantos assim centenários, que eram coisas da oralidade, né? Que ela herdava da mãe, da avó, a avó herdava da bisavó, era uma coisa assim, não sabe dizer, você não tem a idade das músicas que Clementina trouxe. Isso é a coisa mais importante. Você escreveu para jornais e revistas. Como é que foi essa passagem para a poesia? A poesia já estava entranhada em mim, porque acho que em 62 eu lancei meu primeiro dos 20 e poucos livros que eu tenho publicados. E ela então, quando eu trabalhava em jornal e trabalhava com a palavra sempre, a poesia foi entrando com a letra de música, entendeu? E acompanhando, paralela, nunca se misturando. Ou quando Elas não se misturam? É isso que eu queria saber. Qual é a diferença da poesia e da letra de música? Elas são independentes e você acha que falta poesia hoje nas letras de música? Não, eu acho o seguinte, eu acho que não, uma letra de música sem poesia não é letra de música. Então, mas eu acho que a poesia e a letra de música têm características próprias, até porque pela própria determinação do músico que vai fazer, vai pegar a sua melodia, a sua letra, transformar em melodia, vai acrescentar harmonia, tudo isso, mas algumas vezes um poema, às vezes uma letra de música se transforma num poema. Ela vira um poema sem você perceber. Vou dar um exemplo. Eu estava aqui há pouco tempo com o meu parceiro Vital Lima, que é do Pará, um músico extraordinário, e eu fiz um poema. Cara, que tinha feito esse poema, mas eu mostrei para ele. E deixei ele. Aí, Hermínio, está saindo uma música, papá. Um poema que não tinha condições, porque é um poema muito fechado, intrincado, cheio, sabe, de desvios. Pois não é que ele musicou? Então, quer dizer, até isso derruba essa tese. Derrubou até a minha tese. Não, ele fez de um poema uma música extraordinária. Você falou dessa parceria do letrista com o compositor, mas como é que é escrever uma música de um compositor que não está mais vivo, como foi o caso do Jacó do Bandolim do Villa-Lobos? Eu peguei músicas difíceis, né? O Doce de Coco, o Benzinho, o Noites Cariocas, são músicas, são choros muito intrincados. Tanto que quando a Gal gravou Noites Cariocas, as pessoas se assustaram, porque realmente ela é uma melodia bastante, sabe, cheia de curvas e desvios. E quando eu letrei Villa-Lobos, então foi mais difícil, eu letrei um prelúdio para o número 3, o número 5, não me lembro mais. E a Nana gravou primeiro, depois o Ney Mato Grosso, e depois Zezé Gonzaga, muita gente assim. E uma música tão difícil, por que gravam, por que tem tanta regravação? Aí é o mistério do próprio cara que consome a música e achou qualidade naquilo. Você sempre foi um ativista cultural e falou da descoberta da Clementina não só como uma grande cantora, mas também como um resgate da cultura nacional. Por que você lutou para valorizar essa nacionalidade? Olha, eu atuei na Funarte.
né, durante muitos anos. E lá eu fazia projetos que se interligavam, né? Primeiro eu comecei, vamos dar justiça, com o Albino Pinheiro, fazendo 6h30 no Teatro São Caetano, que é uma lástima que continue fechado. Depois fui para a Funarte e fiz o projeto Pixinguinha, que é um modelo que eu apliquei lá no 6h30. Então você pode imaginar, você ter, às vezes, 20 elencos circulando pelo Brasil, postando música brasileira de qualidade. Os nomes nascentes, então, era Elba Ramalho, a própria Pérez Carvalho, e saíram pelo Brasil, fazendo o projeto Pixinguinha. Então, muita gente começou ali no projeto Pixinguinha, já, às vezes sem grande nome, como foi o cara da Simone mesmo, que levou a Sueli Costa, entendeu? E teve uma audiência de 120%, ou seja, tiveram que fazer sessões extras em teatros como Castro Alves, que é imenso. Quer dizer, existe público para música de qualidade. O que falta, eu acho, é gestores que tenham sensibilidade para prestar atenção nesses músicos novos. E acho que a cultura está muito por baixo. E se eu vejo isso, tenho pena. Porque agora mesmo está aí para Pixinguinha, desapareceu, ele oxigenava o mercado de trabalho de uma forma fantástica. Você botava centenas de músicos trabalhando, músicos cantores trabalhando, e também produtores e diretores de cena, iluminadores, tudo isso. E além dos projetos que tinham uma interligação, ou seja, um espetáculo na Sala Funarte virava, nós fazíamos um concurso de monografia, virava um livro, do livro virava um musical, do musical virava uma partitura, era o projeto Almirante, era o projeto Luz Rangel, era o projeto Radamés Inátali, tinha uma sequência, então, um espetáculo, e depois ele ficava completo, com monografia, com as partituras. Quer dizer, isso acabou, isso é uma pena. Você disse numa entrevista que tem atração pela estranheza. Por quê e qual foi a coisa mais estranha que você já ouviu? A Clementina. A Clementina é uma prova da estranheza que eu gosto. A estranheza do Nelson Cavaquinho, da voz do Nelson Cavaquinho. A estranheza da voz da Billie Holiday, do Louis Armstrong. Entendeu? Essas coisas me atraem, porque elas não são formais, direitinhas, bonitinhas, engraçadinhas, não. Elas vêm com uma carga, entendeu? De estranheza, que você vai ver, aquilo tem um sentimento, você ouve uma Billie Holiday, aquilo me deixa assim, com os nervos à flor dos ossos. Bom, aqui no seu apartamento, podemos ver que tem muitas obras de arte de artistas famosos. Como essas obras te inspiram? Isso não é coisa nova, não. Isso é coisa bem antiga. Eu, quando comprava, eu morava num quartinho, no fundo de uma casa, de uma vila, na Rua do Catete. Era um quarto feito de madeira e telhado de zinco. Você pode imaginar no calor o que era. Eu tinha um armário onde eu pintava figuras e colava também na parede tudo que saía do Cruzeiro, Portinari. O Cruzeiro tinha essa coisa assim, muito de publicar naquela época alguns pintores. Lazar Segal, Portinari, enfim, o G. Cavalcante. Então eu fui pegando muito gosto também pela pintura, através desse grupo meu, Walter Benhausen, Luiz Canabrava. Era um grupo assim de pintores que fui me ensinando como era Chagall. Eu tenho paixão por Chagall, tenho paixão por Modigliani. A minha casa tem J. Kahlo, tem uns pintores naifes. Aquilo lá ali é o João da Baiana, aqueles lá. Aqui tá o Oscar Niemeyer. Isso aqui é o Tosse de Cuba, ali é do Melo Menezes, aquela Clementina. Entendeu? Então a casa está cheia de quadros. Essas pessoas trabalharam tão bem, me deram esse prazer. Parece que estão aqui incorporados. Quando eu converso com os quadros, como converso com a minha samambaia, ela está linda como ela está ali, porque eu converso muito com ela. Está dela muito bem. Eu só aqui converso com o meu quadro, lembro do Oscar, Figura Doce, do João da Baiana, entendeu? Pouca gente tem quadro do João da Baiana, tem esse quadro que eu comprei dele. Então, isso é uma coisa assim minha. Eu gosto. Isso me ajuda. Né? Não, isso me cria uma atmosfera bonita para que eu possa criar. Eu posso também criar minha poesia, minhas letras de música,
os meus projetos culturais, os meus sonhos, porque eu sonho muito. Poeta sonha muito. Você continuou super ativo, escrevendo, produzindo, compondo. O que muda aos 80 anos? Muda a visão do mundo, muda a perspectiva de vida. Eu não vou fazer 160 anos, né? Não vou dobrar a minha idade. Então, você está muito mais próximo do fim. Então, você tendo essa consciência de que você não vai durar muito mais, se bem que a ciência avançou muito, eu já tive 2 cânceres, já tive um infarto, já tive um AVC. Então, eu estou tecnicamente vivo, entendeu? Tecnicamente vivo. Mas eu acho que eu vou continuar trabalhando até onde puder. Para mim, eu tenho que trabalhar com a Simone, vamos trabalhar. Simone me chamou para fazer um show, um disco, uma coisa qualquer. Ela quer fazer uma coisa. Ah, uma coisa? Coisa eu adoro. Aliás, se você for no dicionário do Ais, sabe quando eles classificam a coisa? Uma palavra bonde, onde cabem muitos significados. Bonito, né? Bonito. A palavra bonde, muito bonito. Obrigada, Hermínio. Foi um prazer estar aqui e conhecer um pouco mais da sua vida. Para mim também. Foi um abraço da equipe toda. Muito obrigado.